O Samuel, que estava por aqui, que pregou. E é um tema, para mim, assim, muito forte e relevante, porque é algo que o Senhor começou a falar comigo, e eu vejo que é algo que o Senhor tem levantado vozes, né, para falar disso no nosso tempo, que é sobre a vida de João Batista e a escolha dele, na verdade, da família dele, né? Zacarias, que era o seu pai, que era sacerdote, o levou e o criou no deserto. Então, foi uma escolha por esse lugar. E por que, inclusive, que isso me chama a atenção? Porque quem já está na igreja há mais tempo, que é o meu caso, eu sou nova, mas eu nasci num berço cristão. Então, eu fui criada dentro da igreja. E a gente sabe que o deserto ele sempre foi muito ligado a um símbolo de provação. Então, você está no deserto, você está passando pela prova, está tudo muito difícil, você está num deserto, sem fim e tal. E tem sido falado, o Senhor, eu vejo que Ele tem liberado um entendimento diferente a respeito disso. E, inclusive, o Samuel leu bem esse texto no sábado passado, porque João Batista ele é citado nos 4 evangelhos, mas o evangelho de Mateus ele dá um pouco mais de detalhes realmente sobre isso, e a gente vai ler rapidinho, é um pouquinho comprido, mas é um texto, eu até acho que eu não vou ler ele inteirinho, porque é Mateus 3, do 1 ao 12, quem quiser abrir, e daí eu vou ler ali primeiro até o 6, e depois a gente vai pular para o 11. Então, vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Daí ali no 11. E daí João aqui está falando, né, no 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vamos orar, gente, antes de eu entrar aqui, aonde eu quero entrar. Senhor, ainda em Tua presença, Pai, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor libere um entendimento diferente nos nossos corações hoje, Senhor. Eu clamo para que a revelação do Seu Espírito caia sobre esse lugar, Senhor. A revelação da Sua palavra, o entendimento da Sua palavra pelo Seu Espírito, através do Seu Espírito, Senhor, não somente com as nossas mentes. Senhor, eu declaro agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu declaro em terra toda resistência de alma, de mente, tudo aquilo que resiste contra o Espírito de Deus, que não tenha lugar nem espaço aqui, no nome de Jesus. Nós ansiamos pela revelação do Seu Espírito, Senhor. Nós precisamos dela. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser um canal Seu aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Voltando então, o Samuel ele falou, né, ele fez menção sobre um livro muito legal. Eu não li ainda esse livro. Eu tenho estado assim numa fase faz um tempo já que muito assim com a palavra. Eu não tenho assim lido livros recentemente, mas esse é um que tá tipo na minha lista assim, porque igual eu falei, o Senhor tem falado comigo sobre isso. E eu já ouvi sobre a temática, mais ou menos o que ele retrata nesse livro. E o Samuel trouxe algumas coisas também no sábado passado.
E nesse livro tem uma evidência sobre isso que eu falei antes, de que é um entendimento que paira em muitas congregações e muitas denominações, de que o deserto ele representa provação, sofrimento e tudo mais. Que vocês, provavelmente aqui a maioria das pessoas já teve uma menção sobre isso em algum momento. Isso ainda é ensinado, né? Não é algo que ficou no passado. E a vida de João Batista, na verdade, ela foi uma crítica ao sacerdócio da época e ao modelo, uma estrutura que muitas vezes partia para um lugar religioso. A gente escuta também, é ensinado sobre, nós vemos na palavra sobre os fariseus e de como a religiosidade levou eles para um lugar muito distante do Senhor, mesmo eles estando na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, eles estavam muito distantes do Senhor e eles não reconheceram a Jesus. Então, a vida de João fala sobre uma essência. Não fala sobre uma polpa e uma circunstância. E nós hoje somos sacerdotes. A nossa casa fala muito sobre isso também. Em 1 Pedro 2,9, alguns textos a gente abre, e aí outros eu leio rapidamente, para a gente não demorar tanto. Eu vou ler aqui rapidinho, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje isso fala conosco, porque nós somos sacerdotes, e nós somos uma geração que é chamado para viver de forma diferente. Eu até não citei aqui no começo, mas eu creio, a nossa casa crê, que nós temos vivido um tempo diferente. O princípio das dores, que fala em Mateus 24, que é o que precede a volta de Jesus, e nós temos clamado para que Ele volte. Nós temos clamado por avivamento, nós temos clamado pela volta de Jesus aqui incessantemente. E essa volta, essa vinda do Senhor se aproximando, isso nos leva diretamente à mensagem e à vida de João Batista, que era de preparar esse caminho para o Senhor. E fala disso. Aqui é a primeira vinda de Jesus. Ele estava anunciando essa primeira vinda. E hoje nós temos esse papel na segunda. Preparar o caminho para que o Senhor venha novamente. A palavra nos instrui acerca disso também. E nós precisamos ter esse estilo de vida que revela Jesus e prepara o caminho para Ele. E quando a gente fala em estilo de vida, eu quero quero que a gente observe junto, quero tentar fazer uma explanação sobre isso, de alguns aspectos dessa vida de João Batista, porque a gente escuta falar, a gente precisa preparar o caminho, a gente precisa se separar, a gente precisa buscar esse lugar. Só que muitas vezes a gente não sabe como, né? Então, viva a santidade. Como? Se separe, seja santo. Prepare o caminho para o Senhor. E aí a gente se pergunta, como? A gente vai falar disso hoje. E voltando, né? Quando a gente fala nesse estilo de vida, eu queria falar sobre 3 pontos assim principais sobre a vida de João, que nos levam e são um trilho para nós, nesse lugar de separação, nesse lugar de preparar o caminho para o Senhor. A gente vai falar sobre a alimentação dele, é bem engraçado, né? Fala que ele, não especificamente sobre a alimentação, a Bíblia não fala muita coisa sobre isso, né? Só cita que ele comia mel e gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto. Esse estereótipo, né, essa parte visual que ele tinha, que era diferente, ele se vestia com uma roupa de pele de camelo e um cinto de couro. E a gente vai falar melhor disso. E que ele cresceu e viveu no deserto. E eu quero falar primeiro sobre esse aspecto do deserto. Vou começar de trás para frente. Então, como eu disse, né, o deserto, ele sempre não. Em muitos lugares tem esse vínculo com provação, dificuldade e tal. E o maior exemplo que nós temos disso é com o povo de Israel. Eu acho que é a história que é mais evidente para nós, porque, na verdade, se a gente for ver,
a região ali que se passa a maior parte da história bíblica e de onde esse povo se desenvolveu, o povo escolhido do Senhor se desenvolveu, e os povos que guerreavam contra, que se levantavam contra o povo do Senhor, tudo isso se passa numa região desértica. E existem vários desertos ali. A gente muitas vezes não se liga muito disso. E até se a gente for ver na escola mesmo, a história do Oriente Médio, ela é pouquíssimo estudada. A gente estuda muito sobre Europa, América do Norte, ali os Estados Unidos, até mesmo China, Japão. E esse miolo ali, ele fica meio que esquecido. A gente nem aprende isso, tipo assim, no primário e tal. E a gente vai aprender isso bem depois, no meio de mais um monte de coisa, daí você nem aprende direito, porque é tudo muito complexo, né? Existiram muitos conflitos nessa região ao longo da história. E a gente não se liga que é uma região desértica e que ali tem vários desertos. Então, uma hora eles estão num lugar, daqui a pouco eles estão no outro. O povo, quando eles saem do Egito, eles vão passando por vários desertos, com nomes diferentes. E tem alguns principais, mas o todo ali é uma região desértica. E a questão não é o deserto em si. Quando eles estão no Egito ainda, lá em Êxodo 5:2, é a primeira menção que existe do Senhor falar para Moisés comunicar ao faraó que ele queria que o povo fosse para o deserto sacrificar a ele. Então, o Senhor já tinha sinalizado que ele queria que o povo saísse de lá e fosse para o deserto. E aí, depois, quando eles vão deixar o Egito, eles saíram preparados para lutar. Eu vou ler aqui, Êxodo 13, 17 e 18. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, para que, em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Isso é um negócio que eu já li várias vezes assim, e eu fico pensando, né, que eles estavam preparados para lutar. Tipo, eles saíram de lá esperando uma batalha, esperando uma guerra, e mesmo assim o Senhor fez eles darem a volta. E eu penso que é porque o Senhor sabia que eles iriam desistir. Ali no texto está falando que o Senhor já disse, né, para que eles não desanimem e voltem para o Egito. Então, o Senhor já facilitou a vida deles, mandando eles darem a volta, para que eles não voltassem para a escravidão, para a prisão que eles viviam no Egito. E depois a gente vai ver que eles realmente não se davam conta disso, porque eles reclamam, eles falam do Egito como se fosse incrível. E é muito doido isso, né? E o deserto, ele, na verdade, expressa, e a gente consegue ver muito isso através da vida de João Batista, ele expressa algo que é fora do padrão, que não é esperado. E isso a gente vai ver, a gente tem essa percepção ao longo de toda a Bíblia, e fala de um lugar de escassez, um lugar que não é naturalmente desejável. Eu acho que ninguém aqui que vai sair de férias e tal, pensa assim, eu acho que eu vou para o deserto. Vou armar uma barraca lá no deserto, pegar 50 graus de dia, menos 10 à noite, bem legal. Então, não é um lugar assim que é atrativo, naturalmente falando. Mas, na verdade, quando nós vamos ver na palavra, isso faz uma menção sobre uma escassez natural. Algo que não era naturalmente atrativo. Só que o Senhor estava lá. E o Senhor se manifestaria nesse lugar. E o Senhor já sabia que Ele faria dessa forma quando Ele escolheu levar o povo para lá. Então, Ele não ia abandonar o povo lá. E quando nós vamos vendo na palavra, gente, quantas coisas aconteceram. A gente vê que foi mais Moisés que usufruiu de muitas dessas coisas, só que porque o povo não quis.
Eles rejeitaram o Senhor incessantemente, constantemente, reclamavam. Eu não acho assim que foi uma coisa super fácil, porque igual eu falei, é um lugar realmente de escassez, só que era para eles terem encontrado o Senhor lá. E eles não conseguiram assumir esse lugar de busca, de encontro verdadeiro com o Senhor. E logo eles tiveram falta. Logo eles tiveram medo, logo eles reclamavam, eles se sentiam sobrecarregados, porque eles não conseguiram encontrar o Senhor nesse lugar. O deserto, ele não fala de uma polpa e de uma circunstância, de algo muito incrível. Não tem nada a ver com os palácios do Egito, que era um grande império da época, e era o lugar que essa geração que saiu do Egito, foi onde eles cresceram. Então, algo incrível e maravilhoso para eles era um palácio bem grandão. Comida farta. Algo que visualmente fosse prazeroso, satisfatório para eles. E, por muito tempo, eu não conseguia perceber, por incrível que pareça, as semelhanças que existem hoje na nossa vida. A gente escuta muito falar, tipo assim, o povo era obstinado, nós somos obstinados. O povo era idólatra, nós somos idólatras. Sim, só que existe um lugar para nós que eu encontrei, não faz muito tempo, gente, de entender a palavra de uma forma assim, eu não sei explicar, é algo muito transformador. Muito transformador. E a gente consegue perceber como a Bíblia é extremamente atual. E ela fala linha após linha dos nossos dias hoje. E ela sempre falou. E nós não somos diferentes do povo. Nós somos extremamente apegados à aparência. Nós somos extremamente apegados a recursos. Isso é do ser humano, porque isso nos traz segurança. A ausência dessas coisas nos levam a um lugar de dependência de Deus, que não é fácil. E isso também é muito difícil da gente entender, porque nós somos constantemente influenciados pelo que esse século prega, que é contrário à palavra de Deus. Então, nós sempre estamos remando contra a correnteza. E a gente não consegue, porque realmente é difícil, e é pelo Espírito que nós entendemos isso. Que o padrão do Senhor não é o padrão dessa terra. E que na escassez de um deserto, Ele pode fazer brotar coisas incríveis. E é para isso que Ele nos chama. Porque aí nós conseguimos realmente perceber o poder dEle na nossa limitação, na nossa dificuldade, muitas vezes, de ver as coisas. Então, o que o povo queria era um paláciozão, não uma tenda no deserto. Eles queriam algo pomposo como o Egito. E não passar sede, passar fome. Que eu creio que o Senhor fazia isso para provar o coração deles e para mostrar para eles o que tinha nesse coração. Então, Davi, eu vira e mexe acabo falando de Davi, né? Davi foi para o mesmo deserto que João, o deserto da Judéia, que fala ali no texto, voluntariamente, assim como João. Jesus também foi para o deserto. E aqui eu quero até falar um pouquinho sobre Davi, rapidamente, porque me chamou muito a atenção também, lendo de uns tempos para cá. Davi, ele fugia para o deserto. Quando alguma coisa assim apertava e acontecia alguma ziquezira, ele fugia para o deserto. E repito, era esse mesmo deserto da Judéia, que é perto ali que fica o Monte das Oliveiras, que é a mesma coisa que Jardim do Getsemane. Quando você lê em ordem cronológica, que eu recomendo, eu sempre falo disso, é muito legal, você vê que é a mesma coisa. Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, é o mesmo lugar. E esse Monte das Oliveiras, ele ficava nesse deserto da Judéia, que é o mesmo deserto que João estava e que Davi esteve. E que era o mesmo deserto que Jesus foi jejuar. Eu vou falar disso também.
E aí, Salmo 55, 7, ele fala: eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Aqui ele está fugindo de Saul. Não, perdão, aqui ele está fugindo de Absalão, que era o filho dele que depois, quando ele já era rei, tentou tomar o trono dele, invadiu Jerusalém e ele ficou com medo lá pelo povo, e daí ele fugiu, levou o povo embora, tal, ficou com medo que eles matassem o povo, pegou o povo e vazou. E depois, o Salmo 63, eu queria que a gente abrisse. Esse aqui foi antes, que foi quando ele fugiu de Saul. Só que eu deixei por segundo aqui, porque ele é um salmo muito lindo, assim, eu queria ler. E ali no iniciozinho do salmo, fala ali, né, que Davi estava no deserto de Judá. Esse deserto de Judá é o mesmo, é sinônimo de deserto da Judéia. E daí a gente vai ler do 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no Seu santuário e avistar o Seu poder e a Sua glória. O Seu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Depois ele já fica bravo, ou ele começa a falar dos inimigos dele de volta. Pega os meus inimigos, não sei o que lá. Mas a gente olha aqui, ele estava no deserto, fugindo de Saul. E ele escreve isso aqui. Ele era alguém... Davi é sempre um espelho, assim, é um espelho? Não sei. Um exemplo, é isso que eu quero dizer. Davi é sempre um exemplo para mim, porque em todas as circunstâncias, em tudo que ele passou, ele glorificava o Senhor. Às vezes ele não estava bem, ele estava bem triste. Tem uns salmos que são bem assim, desolé. Só que reparem que ele está desolé, depois ele glorifica ao Senhor. Ele está triste, ansioso, atribulado, e depois ele glorifica ao Senhor. E isso é um grande exemplo, gente, porque fala para nós que não é quando está tudo bem que a gente vai glorificar. Não é quando a gente está numa vida linda, incrível, maravilhosa, que, no geral, não existe muito. Tem uns períodos ali da vida, né, que às vezes estão mais fáceis. Mas, no geral, a vida daqui na Terra é difícil. E Jesus já falou isso. Falou que ia ser difícil mesmo. Não tem nenhuma grande descoberta para nós. Mas ele sempre tinha o coração dele voltado para o Senhor. É um exemplo de amor verdadeiro e incondicional. Constante, perene, independente das situações, independente do que ele estava vivendo. E Jesus, como eu disse, também foi para esse deserto. Jesus se retirava para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um monte que tinha uma vista muito boa de Jerusalém. E Jesus se retirava para lá, passava por esse deserto, ia para lá. E quando fala do jejum, né, do Senhor, foi nesse deserto também. E saindo do ponto do deserto, indo para a questão do estereótipo, eu vou falar sobre o negócio da alimentação lá e tal depois, porque vai ter um gancho com o jejum, que foi algo que o Senhor falou muito comigo essa semana, principalmente. João... Como a gente, eu acho que todo mundo aqui, quando lê o Mateus e os outros evangelhos, o comecinho ali deles, que fala de João, eu acho que quase todo mundo deve imaginar um bicho grilo, assim, né, João? Tipo assim, por mais que você não consiga ter muita noção como que é uma roupa de pele de camelo e tal, você fica pensando, nossa, o cara era meio diferentão, assim, né? E eu não sei se todo mundo aqui já fez esse paralelo, pensando que
os sacerdotes, eles tinham uma veste sacerdotal. Eles tinham uma roupa bem chique, lá cheia de um monte de coisa, todas com muitas simbologias. Isso é muito legal. Tem muita gente que acha chato ali o começo do Antigo Testamento, porque tem toda essa descrição, mas é muito legal quando a gente começa a ler e o Senhor falar com a gente sobre todas aquelas cores, todas aquelas pedras, todos aqueles cordões e bordados e cores e tudo, que tem algo muito incrível por trás disso. E João não usava essas roupas. Zacarias levou ele para longe do templo, das roupas. E isso não é um problema, gente. Não é que assim, João veio para abolir, para como que é? Ser da resistência, erguer as tochas e tal. Tipo, não, eu não creio que seja isso assim. Mas ele era fora do padrão. Jesus era fora do padrão. Davi era fora do padrão. Daí a gente vai vendo assim na palavra, quase todo mundo, assim, com raras exceções, não era o padrão assim. E nós somos chamados para esse lugar. Eu tenho ouvido assim o Espírito nos chamar para sermos fora do padrão desse mundo. Nós não somos dessa terra. O Senhor não nos chamou para ser como essa terra é. Ele nos chamou para amá-la, para preparar o caminho para que Ele venha, mas nós não somos a forma dessa terra. E eu creio que existe, sim, uma quebra de paradigmas aqui com a vida de João. Paulo nos ensina, para que a gente não se amolde. E a gente sabe que quando vai ali para o original, fala sobre uma forma mesmo, um formato, para nós não nos tomarmos a forma desse mundo, desse século. E isso fala de todas as áreas da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, como nós nos vestimos. Eu vejo, gente, o Senhor tem falado muito disso comigo também. Muitas coisas desse século entrando para dentro da igreja. Formas de pensar que não são bíblicas. Que não são a forma que o Senhor pensa. Na palavra, nós conseguimos, através do Espírito, acessar essas verdades. Então, muitos conceitos que nós temos, a gente não percebe, às vezes, que, não é bíblico. Qual que é a definição de felicidade? De prazer, de alegria? A que existe por aí no mundo é muito diferente. E é um confronto, é um contraste para nós, porque nós estamos inseridos nessa terra. Não é fácil. Mas a palavra também nos ensina que o reino dos céus é tomado por esforço. Requer algo de nós. É difícil, mas é possível. E o Espírito, a graça dele nos capacita para viver neste lugar. Então, todas as áreas da nossa vida estão sujeitas ao Senhor, à palavra dele, ao que ela nos ensina. Então, o que a palavra diz sobre isso? Criação de filhos, o que a palavra diz? Comportamentos, pensamentos, ideologias, forma de se vestir, de agir, de pensar, de lidar com as finanças. Tudo está escrito. Para nosso ensino, para nosso entendimento. Paulo também nos fala, nos alerta sobre isso. E quando nós vamos falar sobre a alimentação, eu não vou, igual eu disse, eu não vou falar sobre o alimento em si. A Bíblia só cita também, rapidamente, sobre a questão do mel e gafanhoto. Só que isso fala para nós sobre um estilo de vida também, faz parte. Como eu disse ali. Um estilo de vida alimentar também, diferente, separado.
Quando fala de João, diferente de Jesus, não fala de um jejum longo, dele ter se privado muito tempo de alimento, só cita essa questão sobre um estilo alimentar. Mas existe algo aqui. Nada na Bíblia... Gente, presta atenção. Nada na Bíblia está escrito... não sei, escreveram. Nós não acessamos muitas coisas. A gente não entende. A Bíblia é meu Deus, é um negócio assim. Quanto mais eu estudo, assim, eu viro e mexo, eu falo pro Braguinha sobre isso. Quanto mais eu estudo e fico lá assim, escrevo, faço resumo tal para ver se ajuda. Daí eu volto nos resumos, não lembro de nada mais do que eu tinha escrito lá. Meu Deus, é muita coisa. Então, assim, somente o Espírito mesmo para nos ajudar. E Ele nos ajuda. Isso eu posso testemunhar. Então, assim, nada está escrito por acaso. Tem um porquê. Cada coisa esquisita que você fala assim, nossa, meu Deus, o que é isso? Tem um motivo de estar lá. São as coisas escondidas, que eu falo muito. Então, tem um porquê de estar lá. Existe uma influência da nossa vida alimentar sobre nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou entrar um pouquinho mais disso falando do jejum em si. Mas a gente não pode pensar que existe algum aspecto da nossa vida que não influencie no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. A gente, com o tempo, foi perdendo um pouco a noção disso, porque, sim, são coisas diferentes. Só que elas estão conectadas 24 horas. Nosso corpo não sai por aí, o nosso espírito, nossa alma fica em casa. Glória a Deus. Se alguém faz isso, vem conversar com a gente depois, porque está errado, gente. Não é para acontecer isso. O Senhor não autoriza. Então, nós somos um, dividido em 3. E essas coisas que são diferentes, estão conectadas e influenciam uma a outra constantemente, sempre. Então, lembre disso. Seu corpo, sua alma e seu espírito estão sempre conectados. E um influencia no outro. Então, a questão da alimentação aqui tem um porquê de estar. Faz uma menção sobre isso, né? Igual eu disse, existe uma influência espiritual nisso. Nós podemos ver também, em alguns aspectos... nesse aspecto, algumas coisas como a palavra nos fala que Jesus é o pão da vida. O maná que o Senhor mandou no Egito não, quando eles saíram do Egito, fazia menção a Jesus. Era o alimento, era o que eles comiam. E esse pão que caía do céu fazia menção a Jesus. Paulo vai falar sobre isso no Novo Testamento. Eu não lembro onde que está, mas ele faz justamente essa menção. A palavra, ela fala dela mesma, que ela é o nosso alimento. Então, por isso que eu digo, as coisas estão sempre conectadas. E aí a gente vai para um outro aspecto aqui da palavra. Eu estava falando sobre o estilo de vida de João. Falei sobre essa questão do deserto, da aparência dele, da alimentação. E agora a gente vai para uma outra parte aqui, que daí faz um pouco, lembra um pouco o que eu falei no começo. Então, mas como que eu vivo essa vida separada? Eu vou comer mel e gafanhoto, eu vou usar roupa com pelo e tal. Não é isso. Mas, assim, é um trilho para nós olhar para esses aspectos. E como eu falei... esses últimos dias, principalmente essa semana que passou agora, eu senti uma ênfase do Senhor muito grande sobre a questão do jejum, que é o que eu vou explanar um pouco melhor agora no final. Mas o ponto principal, gente, que eu queria falar aqui, porque a ideia é justamente falar como que a gente vive, como que a gente faz. O ponto principal aqui que eu quero que vocês lembrem tudo é feito através do Espírito de Deus em nós. A capacitação vem do Senhor. Não é sobre nós.
O Espírito é muito doido, assim, porque a gente começa a ver essas coisas na palavra. O Espírito, ele veio sobre Davi. A Bíblia faz algumas menções sobre isso. O Espírito, ele veio sobre João, que a gente está falando, no ventre. E Lucas fala disso, quando Isabel estava grávida. O Espírito veio sobre Jesus, quando ele foi batizado. Eu lembro que, há uns 2 anos atrás, eu acho, talvez, o Senhor falou muito forte comigo, assim. É aquelas coisas que eu falo muito disso, assim, que não foi nem eu que falei. Eu acho que é a Ana, do Davi, da One, que eu escutei falar isso uma vez. Eu falei, gente, eu quis saber isso a minha vida inteira, porque eu não conseguia descrever. E ela descreveu algo que eu experienciei inúmeras vezes, que é, eu sei com a minha mente, só que eu não sabia com o meu espírito. Então, logo, quando isso acontece, a gente não consegue viver. A gente sabe que a gente precisa, mas a gente não consegue. A gente não alcança isso. E isso aconteceu comigo em inúmeros casos, assim. Mas, voltando no que eu estava falando, o ponto principal é, o Espírito nos capacita. E nós devemos clamar por isso. Eu vou fazer uma ênfase nisso também, mais para frente. Então, primeiro, né, eu fui para o segundo ponto aqui, como a gente alcança esse lugar de separação. E eu vou falar aqui, primeiro, sobre buscar o deserto e a comunhão com o Senhor. E eu vou me explicar melhor o que eu quero dizer com isso. E segundo, a gente ter uma vida de renúncia, que busca pela ação do Espírito e pratica as disciplinas espirituais. Então, vamos primeiro ali no buscar o deserto e a comunhão com o Senhor. Em Mateus, é um texto bem conhecido por nós, a gente tem a menção sobre o lugar secreto, sobre essa comunhão que o Senhor espera, um lugar de intimidade mesmo com o Senhor. O quarto, ele sempre vai falar dessa intimidade, a gente consegue ver isso também em Cantares. Então, fala de um lugar íntimo. E sobre esse lugar de separação, que não é um padrão, não é um lugar comum, é um lugar diferente que o Senhor tem para nós. Esse lugar, ele envolve santificação e arrependimento. João veio pregar arrependimento. Por quê? Não tem como a gente buscar esse lugar de comunhão no Senhor em pecado. Por quê? Pela palavra nós entendemos, o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Santidade não é só sobre pecado, né? O Arlindo, uma vez, ele veio aqui e ele falou sobre isso, eu achei muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, que Deus nunca pecou e Ele é santo. Então, não faz muito sentido a gente correlacionar a santidade somente com a ausência do pecado. Mas, sim, é necessário a renúncia e a separação do pecado. Nós deixarmos o pecado para vivermos essa vida santa. Primeiro o arrependimento, depois a santidade. E como eu disse, João Batista veio pregar um batismo de arrependimento. Isso é um trilho para nós. Nós não conseguimos alcançar esse lugar de preparação do caminho do Senhor sem arrependimento, sem santificação. Nós não conseguimos ter comunhão com o Senhor sem arrependimento e santificação. E nesse aspecto de comunhão com o Senhor, não tem como a gente deixar de falar também da contemplação. Eu acho que isso sempre foi algo muito importante para o ser humano, só que hoje isso me chama muito a atenção pela questão das telas e pelo acesso que nós temos a tantas coisas, praticamente de forma ilimitada, assim, coisa que há poucos anos atrás, na verdade, a gente não tinha. Então, gente, eu sou nova, mas não sou tão nova assim, eu 30 esse ano. E quando eu tinha uns 10 anos, estava assim, surgindo o celular.
Então, era aqueles tijolão, não tinha cor, não tinha nada disso. E não tinha muita coisa para você fazer ali. Você, tinha contatos, você fazia ligação. Era um pouquinho melhor que um telefone fixo. E aí, o must era que você transportava o negócio. Então, você não precisava mais ter só na sua casa. Você conseguia ligar para uma pessoa da rua sem ser do orelhão. E hoje, o quê? Nem 20 anos depois, a gente está no lugar que a gente está. Que eu não vou ficar descrevendo aqui, que vocês sabem, né? Vou ficar a noite inteira aqui. Então, as coisas estão muito rápidas. Para mim, assustadoramente rápidas. Eu sou nova e eu tenho medo de umas coisas que tem por aí, assim, bem da verdade. E eu confesso que sou um pouco velha, assim, mas eu me assusto, assim, com a velocidade das coisas e o como os nossos olhos têm acesso a tudo, praticamente. E é uma escolha. O que nós vamos colocar diante dos nossos olhos? Isso também entra na questão da vida de renúncia, que eu vou falar daqui a pouco. Porque é uma escolha. E se tem uma coisa que rouba o tempo de todo mundo hoje, e eu me incluo nisso, eu nem sou muito fã de celular, essas coisas, eu tenho fama já. Mas eu também, gente, mesmo para ver como o negócio para mim, é do Satanás mesmo. Até eu que não gosto, preciso me cuidar, porque quem nunca foi ver a hora e saiu meia hora depois? Isso acontece com todo mundo. E não é uma vergonha, gente, para nós. Vira e mexe, eu falo sobre isso. Todos nós podemos nos viciar nisso. Todos nós precisamos cuidar disso. É uma consciência que a gente precisa ter, porque se a gente não tem essa consciência, nós estamos vulneráveis. Pura e simplesmente vulneráveis a isso. Isso que nós colocamos nos nossos olhos nos alimenta. O ser humano, ele tem essa tendência de imitar. O Diego ele tem uma palavra muito legal sobre isso, que explica um pouco melhor a profundidade que isso tem. Isso é algo que o próprio Deus colocou em nós. Então, é muito importante o que nós colocamos diante dos nossos olhos. A Bíblia nos leva a esse entendimento de que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. E isso é uma responsabilidade para nós. Porque o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? O que nós estamos incentivando? Do que nós estamos nos alimentando? Os nossos olhos, eles são portas. Entram coisas dentro de nós. E a gente precisa cuidar disso. Isso faz parte desse processo de santificação nos nossos dias hoje. Faz muito parte. Porque tem muita sujeira por aí, gente. E a gente não pode emprestar os nossos olhos para isso. Nós precisamos cuidar. Então, indo para o segundo ponto que eu falei ali, sobre a gente ter uma vida de renúncia, que busca pela ação do Espírito e pratica as disciplinas espirituais. Essas atitudes, da renúncia, dessa busca pela vida no Espírito, a prática das disciplinas, é uma chave para praticamente tudo na nossa vida. Resolve todos os nossos problemas, não é fácil. Mas esse trilho, ele é muito... como é a palavra que eu quero? É um trunfo, assim, na manga, porque ele resolve quase tudo. Então, se alguém aqui nunca ouviu falar nesse termo, disciplinas, o que são as disciplinas? Tem várias. Oração, leitura da palavra, comunhão, o jejum é uma delas. E como eu disse, é uma chave para nós. A nossa vida, ela deve ser organizada ao redor da presença do Senhor. E não o tempo que sobra. Então, essas disciplinas devem fazer parte de quem nós somos. Por quê? Porque é através dela que nós conhecemos o Senhor. É através dela que nós nos aproximamos dele, que nós conseguimos ter esse lugar de comunhão.
Por isso que ela é um trilho, é uma chave para nós, porque ela vai nos possibilitar desenvolver esse relacionamento, cumprir a palavra, o que está escrito lá para nós. Como que eu vou cumprir uma coisa que eu não sei que eu preciso fazer? Eu preciso ler. Como que eu vou viver uma coisa que eu desconheço? Não tem como, gente. Por mais que eu falei aqui, né, que nós somos guiados pelo Espírito, o Senhor manda ler. Então, a gente tem que ler. Não vai vir um download na nossa cabeça, por mais que eu me assuste com a tecnologia, não tem esse rolê ainda e não vai ter. Porque a gente precisa, está escrito lá, que a gente deve ler. E, inclusive, eu sou do time da Dani, que gosta de um papel. Meu marido sabe que eu sou a rainha do papel. Até me perco naquele monte de papel lá que eu tenho. Eu tento me organizar. Mas, como eu disse, a nossa vida deve ser sujeita ao Senhor, aos padrões da palavra. Não é o que sobra, não é o meu tempo ali, mais ou menos. E a gente vai entrar, quando a gente entra nisso de a nossa vida ser para a glória do Senhor e ser ao redor da presença dEle, dos planos dEle, do propósito dEle, a gente olha para pontos como o que esse século está falando. Como que eu me comporto diante disso? Qual que é a melhor forma de viver? O que eu devo buscar? A gente pode até entrar numa pergunta do tipo assim, qual que é o nosso sonho? Pensa comigo aqui agora, qual que é o seu maior sonho? Tipo, o que você quer muito? Nossa, eu queria muito isso. Se o Senhor não faz parte disso, é uma luzinha vermelha. E, gente, é natural nosso, da nossa carne, entrar nesse lugar. Voltando no que eu falei, é um esforço que nós fazemos diariamente, nos alimentando da palavra, orando, buscando ouvir a voz do Senhor. Senhor, o que você quer? O que você está fazendo? Eu quero fazer parte. Isso é um esforço nosso, eu preciso querer. Quando nós vamos olhar na palavra, o Senhor é um Deus que espera voluntariedade, desejo. E Ele se entristecia muito, porque Ele não via isso no povo. O povo escolhido dEle, que Ele amava tanto. E a gente vê uma persistência do Senhor. Deus, Ele é tão insistente, porque Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele tinha prometido que Ele amaria, que Ele cuidaria desse povo. Porque a gente olha e fala assim, nossa, eu se fosse Deus, meu Deus, jogava um raio na cabeça de todo mundo e tchau, embora. Só que o Senhor, ao mesmo tempo que Ele tem a justiça e Ele tem a ira, Ele é fiel ao que Ele diz. Ele é totalmente fiel a Ele mesmo, aos planos dEle, ao amor que Ele tem. Então, Ele não desistia do povo, por causa dEle. Porque Ele tinha falado. E Ele não volta atrás da palavra dEle. Logo, Ele persistiu. Ele amou o povo constantemente, incessantemente. Então, será que o nosso sonho, as nossas aspirações incluem o Senhor? Como eu disse, gente, isso não é uma crítica para ninguém, eu me incluo nisso. Isso é um exercício constante para nós. E entra naquilo que eu falei. A gente sabe com a mente. Eu tenho muitas, se eu fosse voltar, assim, eu tenho muitas coisas para dizer sobre isso. Nesse aspecto de que, assim, como eu disse, eu nasci na igreja cristã. Então, eu sempre soube. A minha vida é para a glória de Deus. Eu tenho que sempre fazer as coisas para Deus e tal. Só que eu sabia com a minha mente. E uma boa parte da minha vida, eu não tinha tempo. Foram várias coisas assim que aconteceram na minha adolescência, depois essa fase de vestibular e tal. Eu não tinha tempo, era um caos. E eu me esforçava. Eu não deixava de fazer o meu devocional, de ter o tempo com o Senhor. Só que não se compara a quando eu cheguei num ponto que o Senhor me colocou em casa e eu não precisava sair.
Eu tinha tempo. E eu vira e mexe, eu falo aqui, isso mudou a minha vida. Estar com a palavra de Deus por horas mudou a minha vida. E eu acabei de falar aqui que eu nasci na igreja. Isso faz 4, 5 anos que aconteceu. Então, eu sabia com a minha mente, mas eu não conseguia viver, porque o meu espírito não estava nisso. O meu espírito não tinha entendido isso ainda. Ele não era alimentado o suficiente pela palavra que alimenta, que fortalece, que te move, que te capacita a fazer. Nós comemos ela e entendemos para viver através do Espírito. E nós precisamos entrar nesse lugar. E indo agora para a questão do jejum, que eu comentei que o Senhor falou muito comigo esses últimos dias, em especial essa semana agora. O jejum, ele por essência é não comer. Ele fala sobre não se alimentar, né? Eu até assim não quero fazer uma grande explanação sobre o jejum. O objetivo não é esse, porque dá uma pregação só sobre o jejum, uma pregação só sobre estilo de vida, alimentação, essas coisas. Mas é falar de uma experiência mesmo e focado nisso que eu falei, sobre ser através do Espírito. Ficar sem comer, jejuar? Sim, é isso também que eu vou falar. E nos últimos dias, eu não lembro, acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu não tenho certeza. Foi numa sala profética que teve, a última. A gente acabou indo muito para esse lado de buscarmos a palavra, nos alimentarmos da palavra e tal. E foi até o Braguinha que foi orar, e ele leu um texto de Amós 8, que fala um trecho ali, fome não de pão. E daí isso ficou na minha cabeça, assim, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência como essa, assim, mas como se uma flecha viesse no meu coração, assim, fome não de pão. A gente vai ler. Amós, ele é um dos primeiros profetas ali. Quando você vai ver na ordem cronológica, eu vou falar aqui, vão abrindo, que eu vou... vão abrindo e eu não coloquei o versículo. Eu acho que é 11. Vê aí para mim, é Amós 8, 11. Vê se está certo, se eu lembro de cabeça. Amós 8, 11. Cronologicamente, ele é um dos primeiros profetas ali. Então, ele vem antes de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, que é os que a gente conhece mais, assim. Ele é dividido ali, ele está mais para o finalzinho do Velho Testamento, ele é dos profetas menores, que a teologia chama. E ele foi antes do exílio. Então, muita coisa que ele falava era falando do exílio, que estava por vir. Então, vamos ler lá, Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Ele está falando do período ali do exílio, que eles procurariam e não achariam. E quando a gente olha na NVI, ela fala não fome de comida. Fala diferente, né? E isso começou, igual eu disse, foi assim uma flecha no meu coração. Por quê? Vou expor isso aqui para vocês, não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Porque às vezes a gente pensa que não tem, mas tem, mas eu acho que eu não tenho mesmo. Estou pensando que agora acho que eu não tenho. Que eu faz uns meses já, gente, não faz tão pouco tempo assim, um bom tempo, que eu estava tendo assim muita dificuldade para jejuar. Muita dificuldade, meu Deus, um parto praticamente. E estava me incomodando, porque o jejum ele é uma disciplina espiritual, né? E aos trancos e barrancos, assim, eu meio que só fui vivendo. Daí eu tentava fazer jejum, daí eu não conseguia. Aí um dia eu consegui, ai, glória a Deus, tal. Daí no outro eu já não conseguia.
E quando a gente veio aqui para a sala, a gente estava orando e tal. Na verdade, foi no briefing, ele já falou que... Briefing é um negócio que a gente faz antes, de conversar o que o Senhor falou, como que você chegou naquele texto que você vai orar e tal. E ele falou desse texto e já ficou meio assim. E quando ele foi orar aqui, ele leu esse texto, isso veio como uma flecha no meu coração. Fome, não de pão. E eu comecei a orar isso, eu falar, Senhor, eu preciso dessa fome, que não é de pão. Porque quem me conhece é que sabe que eu tenho muita fome. Que eu como bastante, eu como salada, eu como um monte de coisa, mas eu como bastante. Isso tem, gente, uma questão nutricional por trás. Para quem não sabe, eu estou quase me formando em nutrição. Mas... fora isso daí, eu tenho bastante fome. E isso veio muito forte assim no meu coração. Fome não de pão. Fome não de pão. E eu fiquei com isso por semanas. E aí, quando o Samuel estava pregando no sábado passado sobre essa questão do deserto e da vida de João, da escolha dele, desse lugar de separação, dessa vida diferente, que era fora de um padrão, que o Senhor já falou tanto disso comigo, o Senhor fala muito com a nossa casa sobre isso. Começou, eu não sei explicar, tem coisa que a gente não consegue muito explicar em palavras, um negócio dentro de mim, e eu senti que eu precisava dar continuidade ao que ele começou a falar. E aí, essa semana... E daí, assim, eu pulei um detalhe. A gente, lá em casa, a gente tem o costume de fazer um jejum semanal. Então, pelo menos um jejum por semana a gente faz. Tipo assim, até o entardecer, ali, o fim do dia, tal. Do dia anterior até o próximo dia. E a gente costumava fazer uns jejuns mais longos antes, que era um jejum de 3 dias, todo começo de mês. E a gente acabou parando de fazer esse jejum mais longo e tal. E eu já estava num perrengue para fazer um jejum de 1 dia, que dirá um jejum de 3 dias. E como eu disse para vocês, eu fui vivendo a vida. E aí, essa semana, o Senhor, no sábado, já começou a mexer algumas coisas comigo. Já tinha começado na sala com esse texto de Amós. E chegou no meu dia de fazer o jejum e aconteceu algo que é o que eu quero falar aqui também, que é um gancho do que eu disse, de ser pelo Espírito e com clamor, com esse esforço que eu falei. Quando a gente vai ver o texto ali de Mateus, ele faz menção a Isaías 40, que fala sobre João, voz do que clama no deserto. Não é voz do que fala, do que prega. Fala que João pregava também, mas ele era uma voz que clamava. Davi, a gente vê Jesus, muitas figuras que são exemplos para nós, são ícones para nós, que o Senhor deixou, encontravam esse lugar de clamor. E aí chegou lá no dia que era para eu jejuar, e eu creio, gente, que foi uma direção do Senhor mesmo. É muito doido, a gente não sabe explicar. Igual eu falei, fazia meses que eu estava aos trancos e barrancos, e eu fui vivendo. E, na verdade, o Senhor estava falando comigo sobre uma dificuldade da noiva, que não é diferente da minha vida, que isso é outra coisa, que a gente sabe com a mente, mas a gente não consegue viver. Jesus vem buscar uma noiva. Então, o pecado do meu irmão não é o pecado do meu irmão, é o meu pecado. Só que a gente não consegue. E assim, isso daí, para mim, eu tenho umas categorias assim, isso aí é nível hard, assim, tipo... e o Senhor tem me levado, eu vejo que ao comecinho disso, de eu começar a parar de pensar assim, o meu irmão pecou. Não.
tem a ver comigo. E o Senhor começou a mostrar isso na minha carne. Não era eu que não conseguia jejuar, era eu. Só que não sou só eu. E o Senhor começou a falar, a minha igreja está assim. Minha igreja não consegue. E aí eu entrei num lugar do quê? De clamar pela igreja. Clamar pela noiva do Senhor. E, gente, por incrível que pareça, é difícil, sabia? Eu não lembro, isso não é algo que como que eu vou dizer? Intuitivo para mim. Por isso que eu falo que a gente depende do Espírito, não vem de mim. Eu não lembro disso, eu nunca entrei nesse lugar, mas eu vi o Senhor me empurrando para esse lugar. E aí eu comecei a clamar, Senhor, ajuda a sua igreja, ajuda a sua noiva, me ajuda. E foi um teretetê lá. Eu clamei, não me conformei, saí do lugar de comodismo que eu estava, de não conseguir jejuar, de não conseguir. E isso se estende para todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos nos conformar, de não conseguir. Por quê? Porque eu sou boa, porque eu sei fazer? Não. Porque em nós habita o Espírito de Deus, que pode todas as coisas, que nos capacita de todas as coisas. Esse Espírito está em nós. E eu comecei até a falar disso, e eu não terminei. Eu tive há uns anos atrás, uma percepção muito forte no meu espírito, de como foi essa vinda do Espírito sobre Jesus. Porque a gente sabe que ele era carne. Só que a gente não aceita muito. No fundo do nosso ser, a gente pensa, ele era Deus. Só que a Bíblia fala que ele era totalmente homem. Ele veio em carne. Só que ele recebeu o Espírito. Gente, ele jejuou 40 dias. Ele ficou sem comer 40 dias. Ele foi batizado. Ele viveu uma vida de renúncia, de simplicidade, fora do padrão. Ele era Deus? Ele era Deus. Só que ele seguiu esse trilho. Por quê? Porque ele era um exemplo para nós. Por que ele fez? Porque é para a gente fazer. E por que ele fala que nós faríamos obras maiores? Por isso. Isso aí é outra coisa que a gente lê e fala, é bem capaz. Quem nunca? Eu vou fazer obras maiores que Jesus. Bem capaz. Então, como eu disse, a gente precisa clamar. O Espírito nos capacita. Voltando para o jejum. O jejum, gente, eu não sei, assim, agora que tem esse negócio, que é uma das coisas que eu falei que me assusta também. Agora que tem esse negócio de algoritmo, cada um vive num mundo, numa realidade à parte. Então, eu não sei quantos aqui sabem sobre jejum, sobre a questão natural, fisiológica do jejum. Igual eu falei, eu sou da área da saúde. Apesar de eu estar me formando só agora, faz 10 anos. Eu tenho uma longa história nisso daí, eu comentei na outra vez que eu preguei. Então, faz 10 anos só que eu estou nisso. Estudo sobre N coisas. E o jejum, ele tem muitos benefícios para o corpo. E é muito incrível, assim, quando você vê, porque na minha época também de criança, tinha um negócio assim que, meu Deus, vai ficar sem comer. A avó da gente, Deus o livre, fica sem comer, 2 horas sem comer. Você vai na casa dela, de meia hora, ela está te dando alguma coisa para comer, porque, meu Deus, vai passar fome. Imagina ficar sem comer. Daí depois também surgiu um negócio de comer de 3 em 3 horas. Você tem que comer de 3 em 3 horas. E até hoje tem um monte de linha, um monte de coisa, e está todo mundo perdido. Só que, igual eu falei, eu não sei qual dos algoritmos, das bolhas e tal, vocês vivem. Mas, sim, o jejum ele tem muitos benefícios, faz muito bem para a saúde. Claro que quando feito de forma correta. E, assim, é muito legal de ver, porque é algo que o Senhor mandou fazer. E me dava uns tilt, às vezes, quando eu pensava assim, poxa, mas Deus mandou fazer e faz mal? Que estranho, né? Tipo assim, não pode ficar sem comer, daí Deus manda ficar sem comer. Sei lá, Deus é Deus, né? Ele sabe.
E depois a gente foi descobrindo, a ciência foi descobrindo que é muito legal, é muito positivo. E o nosso estilo alimentar, que me lembra muito João, não que você deva comer mel e gafanhoto para você jejuar bem, não é isso. Mas aquilo que eu falei, sobre falar de algo, de ter algo por trás. O nosso estilo alimentar, sim, facilita a gente a jejuar. Então, quando você vai para a área da saúde, existem pessoas que jejuam, não espiritualmente, por causa dos benefícios. A ciência estuda muito isso. Então, tem gente que faz 40 dias sem comer, e para as pessoas estudarem. Não é para Jesus nem nada. Então, é possível, naturalmente, fazer. A maioria dessas pessoas são pessoas que têm mais reservas, se é que vocês me entendem. Mas é feito, é naturalmente feito. Vocês acharam engraçado. É naturalmente feito. Então, é naturalmente possível fazer. E eu confesso para vocês também, já entrei muito nesse lado, sem querer, óbvio, gente, sem querer. A maioria das cagadas que a gente faz é sem querer. De entrar nesse lugar inconscientemente, assim, na verdade, eu acho, sabe? Porque eu me alimento bem, porque eu sou saudável. Não sou, parênteses também, não sou tão saudável quanto as pessoas pensam que eu sou. As pessoas acham que eu sou ET, que eu não como um brigadeiro, um nada. Não tem nada a ver. Eu, na maior parte do tempo, eu não como, mas de vez em quando eu como. Hoje eu comi, inclusive, bem bom. Ai, o que eu estava falando? Do jejum, deixa eu ver. Tá. Eu entrei nesse lugar por um tempo, inconscientemente. Então, porque igual eu falei, a ciência fala muito bem disso e tal. Vou jejuar, não sei o quê. Fiz jejuns mais longos e tal. E isso até passou. Só que, realmente, eu entrei nesse lugar de muita dificuldade. E eu sei que foi permissão do Senhor por causa do que eu falei, porque Ele estava falando algo comigo para que eu orasse. Também, gente, nós passamos por coisas para ter empatia pelas pessoas. Quase tudo que nós vivemos, o Senhor fala sobre isso, para nós consolarmos também uns aos outros. Então, eu tive muitas fases disso, né? Igual eu falei para vocês. Só que o que aconteceu? O Senhor começou a me trazer essa questão da dificuldade da igreja. Eu comecei a orar por isso. Isso foi um período longo e tal. E culminou assim, essa semana aconteceu isso. E eu saí ontem de um jejum mais longo. Não estava no script, mas o dia que eu fui orar sobre isso, o Senhor falou comigo, faz. E veio, gente, não é sobrenatural, é sobre isso que eu quero falar. Eu sou da área da saúde, igual eu falei, é muito bom, dá para fazer, mas não é sobre isso. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor sempre vai querer, Ele sempre nos empurra para um lugar de dependência. É pelo Espírito dEle, é Ele que faz. Por quê? Porque a glória é dEle. Ele não divide essa glória com ninguém. Eu não vou jejuar, não sei quantos dias, que sou muito boa. E o ser humano, ele é altamente inclinado para isso. Porque nós temos essa necessidade inata de sermos aceitos, de conseguirmos as coisas. Isso é aceitável, acontece. Só que a gente precisa ter essa consciência de que isso vai acontecer e a gente posicionar o nosso coração constantemente. Faz parte do esforço que eu falei. Nós darmos a glória devida ao Senhor em tudo que nós fazemos. Glória a Ele. Nossa, você fez isso, que legal. Glória a Ele. Até isso é uma coisa que eu aprendi. A minha mãe fala sobre isso, que é muito legal, é um exercício. E eu guardei para mim, já falei com quem está perto de mim, já falei algumas vezes, que às vezes a gente recebe um elogio, alguma coisa, e ela fala, eu sempre falo, glória a Deus.
Porque às vezes a gente fica até sem graça, assim, às vezes ministra, foi uma bênção, não sei o quê, e você fica meio assim, porque, tipo, é bom que foi bom, mas, tipo assim, é para Deus, daí eu falo, obrigada, o que eu falo, né? Enfim, e isso é um lugar que posiciona o nosso coração, é uma fala que posiciona o nosso coração, glória a Deus, não é jargão, é para Ele mesmo, a glória é dEle. Então, o que eu quero falar, o foco do que eu quero falar aqui hoje, gente, é o Espírito nos capacita. Eu queria encorajar vocês nesse lugar, seja no jejum, seja em alguma área que você tem lutado na sua vida, não se conforme em não conseguir, não se conforme em não poder. A gente precisa se encher da palavra para que ela venha nos fortalecer. Nós precisamos nos alimentar dela. No jejum, por exemplo, a questão do jejum. É legal ler sobre, é legal ver que faz bem. Isso ajuda a nossa mente, a nossa alma. Nos incentiva de alguma forma. Mas é isso. Quem vai nos capacitar verdadeiramente, ainda que naturalmente a gente possa, é o Senhor. E, gente, é muito sobrenatural. Tipo, eu vivi na pele, assim, essa semana eu ficava assim, eu não acredito, eu não estou acreditando, eu não tive fome. Eu já fiz, assim, jejum mais longo, que eu senti fome desde o primeiro dia. É horrível, assim, porque fica a tua barriga roncando, teu estômago fica... Você fica o tempo inteiro lembrando que você está com fome. E eu consegui, tal. Mas, assim, de uns tempos para cá, ameaçava me dar... Ai, meu Deus do céu, ficar com fome, não sei o quê. E até assim, eu sempre trago tipo, coisa para comer aqui e tal. Algo que eu tenho muito no meu coração, fala também sobre essa questão de preparar o caminho do Senhor, do princípio das dores, de preparar o meu corpo para o que está por vir. Então, hoje, eu procuro me programar, eu procuro ter um estilo de vida que seja o melhor possível, porque é meio que fazer uma reserva. Para a hora que não tiver mesmo o que comer. E se acontecer de não ter o que comer? Nós seremos capacitados no Senhor, sim, amém. Só que, como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. Se nós pudermos ajudar o nosso corpo a chegar nesse lugar, vai ser mais fácil. Às vezes a gente fala sobre isso assim, e se você precisar fugir para as colinas? Você aguenta correr para as colinas? Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? E eu sempre tento levar o meu coração para esse lugar, gente. Os planos da minha vida. Daqui quanto tempo, até me zoam, porque eu falo assim, Jesus já vai ter voltado. Nem vou me preocupar com isso. Mas eu penso muito sobre isso. Isso faz parte dessa vida de separação, de preparação do caminho para que Ele venha. Ele conta com a gente. Isso é meio assustador também, né? Ele está contando comigo, com você, para preparar o caminho. Assim como João fez. E como eu disse, eu quero reforçar. A gente precisa clamar para entrar nesse lugar. E eu quero fazer isso aqui hoje. Eu quero que vocês se juntem a mim nisso. Porque, igual eu falei, eu me coloco nesse lugar junto. O Senhor, Ele fala com cada um, Ele divide uma porção com cada um que faz parte de um todo. Ninguém tem toda a revelação. Ninguém sabe todas as coisas do coração do Senhor. E por isso que quando nós nos juntamos e a gente fala sobre a comunhão, é sobre isso. Nós somos alimentados por aquilo que o nosso irmão recebeu de Jesus. Pelo pão que Jesus deu para ele, vai me alimentar também. É muito legal, é muito incrível viver isso. Aquela comunhão que realmente te alimenta. Não é só estar junto, fazer alguma coisa junto, mas é dividir o pão da presença.
E eu queria que a gente orasse sobre isso hoje, porque eu creio que o Senhor nos chama para sermos parecidos com Jesus, preparando o caminho, assim como João, num lugar de separação, de renúncia, um lugar fora dos padrões desse mundo, que a gente não olha para o que esse mundo dita, a gente não vive como esse mundo fala para a gente viver. A gente olha para a palavra, a gente busca essa vida de separação, de plena comunhão com o Senhor, de plena satisfação nele. Ele é a nossa alegria, gente. E o povo de Israel não conseguiu viver isso. Davi conseguiu. E aí a gente vê aquelas coisas poéticas, maravilhosas, que ele escrevia sobre o Senhor. Porque ele conseguia encontrar toda a alegria da vida dele no Senhor. A gente consegue ver isso na palavra. E isso enche o meu coração, porque eu falo, Deus, eu preciso desse lugar. Eu preciso conseguir esse coração. Me ajuda a me apartar dessa terra, a amar ela como Jesus amou, mas não se conformar, não seguir o padrão, não seguir o que é pregado, o que é bom, o que é feliz, porque a minha alegria está em Ti. O Senhor é a minha satisfação. E eu queria que a gente orasse nessa noite sobre isso. Eu não vou fazer apelo, porque eu creio que isso é para todo mundo. Não tem ninguém aqui que não precise entrar nesse lugar. Porque a nossa vida é de glória em glória. Eu creio que o Senhor tem feito uma grande obra no coração de cada um aqui. Todo mundo tem um processo que o Senhor está acrescentando, que está vivendo de alguma forma. Só que todos nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais fome. Nós precisamos de sede, gente. Nós precisamos. Muitas vezes a gente está satisfeito. Na verdade, uma boa parte do tempo, a gente está satisfeito com as coisas dessa terra, a gente está satisfeito a acordar todo dia, fazer a mesma coisa, não se lembrar do Senhor, às vezes lembrar dele no domingo, e a gente adora, a gente reverencia Ele, mas a nossa vida não está construída ao redor dele. E eu queria que a gente clamasse nessa noite para que o Espírito realmente nos mova para esse lugar. Eu queria orar para que realmente isso pudesse alcançar vocês assim como me alcançou. Essa graça capacitadora, essa ação do Espírito dentro de nós, sem a qual nós não vamos trilhar o caminho da fé da forma que nós devemos. Sem a qual nós não vamos chegar ao lugar que o Senhor tem para nós.